Bom dia pessoal! Deus abençoe muito nosso dia, nossa sexta-feira. Só baixar um pouquinho o som aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Acho que agora tá bom. Deus abençoe muito nossa sexta-feira, mais uma semana sendo concluída com a graça de Deus. Que Ele venha sobre essa live, sobre o nosso dia, com a Tua presença, com a Tua sabedoria, com o Teu amor, com o Teu refrigério. Que as misericórdias do Senhor sejam renovadas nessa manhã sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por mais um dia, pela presença de todos vocês aqui. É muito bom, né, gente? E como é maravilhoso encerrar mais uma semana. A gente tá aqui, a gente tem muitas opções no dia de como começar o dia, mas a gente faz uma escolha, uma decisão. Eu quero começar com a melhor parte, eu quero começar cheia da presença. Oi, Gisele! Linda você, obrigada pelo elogio, viu? E eu tava pensando isso, né? Eu acordei e pensei, Senhor, nós temos muitas decisões no nosso dia para sermos tomadas, né? Muitas escolhas. Só que a forma como eu vou começar o dia faz toda a diferença de como ele vai ser. Independente, a gente não sabe, né? Daqui a pouco pode acontecer algo nos surpreender, seja para bom, positivamente ou não tanto. As surpresas da vida, a falta de controle que nós temos, né? Mas certo é de que se a gente coloca o nosso coração logo no começo do dia, no lugar certo, as outras coisas vão se encaixando. Então por isso eu escolhi Salmos 37 hoje, para a gente começar lendo aqui. E esse salmo é maravilhoso e o Senhor nos dá muitas chaves, sabe? Ele nos dá muitas respostas de orações. Ele começa: não se aborreçam. Gente, vocês são muito lindas. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então já é uma resposta, né, de oração. Às vezes você tá aí magoado com alguém, às vezes você tá brigado, discutiu com alguém, você tá aborrecido. E o Senhor, Ele já vem. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Salmos 37. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Tantas vezes a gente fica tentando fazer todas as coisas da nossa vida pela força dos nossos braços, né? Pela força da nossa capacidade. Então a gente quer se mostrar num mundo onde quer se mostrar muito. Vamos falar por currículos, por status, por tantas coisas. O Senhor, Ele só pede uma coisa pra gente. Olha, eu não tô te pedindo nada dessas coisas. Eu tô te pedindo a sua presença. Eu tô te pedindo o seu caminho, a sua vida. Me entregue o seu caminho, né? Entregue o seu caminho. Confie nele e Ele agirá. E muitas vezes a gente faz assim, a gente entrega pela metade. Fala, Senhor, essa área da minha vida tá muito difícil de controlar. Então toma essa área eu entrego. Agora essa aqui não, essa eu tenho um apego, essa não dá. E o Senhor tá falando, olha, entregue toda a sua vida e confie, descanse. Nós, seres humanos, nós temos essa inocência, que eu digo que é a inocência de achar que controlamos as coisas, que controlamos alguma coisa, né? E quando algo foge do nosso controle, a gente simplesmente surta, a gente se desespera. Mas o Senhor está falando, olha,
Você não tem o controle, eu tenho o controle da sua vida. Por isso, o melhor a se fazer é descansar nele, entregar, confiar que ele agirá. Ele deixará claro, como alvorada, que você é justo. Então, às vezes, você está passando por algum momento de injustiça, né? As pessoas estão te apontando, estão te acusando, estão virando as costas para você, mas os olhos do Senhor estão por toda parte. Maior do que a justiça dos homens é a justiça divina. Por isso que a gente precisa concentrar os nossos olhos nele, para a gente não se frustrar, né? Nas circunstâncias e nas situações que nos cercam. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Não é em vão que um dos frutos do Espírito Santo é paciência, né? Como nós precisamos aprender com esse dom, que é um dom que o Senhor nos entrega, que é ter paciência sobre todas as coisas. Muitas coisas a gente pede para o Senhor e a gente quer ver o mover ali, naquela hora. Mas a gente não entende, às vezes, o mover dele, porque a gente está querendo agir com a nossa força. Só que o tempo do Senhor, ele é perfeito. Enquanto as coisas não acontecem, ele está nos preparando, ele está preparando a pessoa, ele está preparando o caminho, ele está mudando as circunstâncias, ele está mudando as situações. Então, como nós precisamos descansar e aguardar por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Isso aqui, eu acho que a gente já falou isso numa live, mas é algo pra gente se relembrar todos os dias. É muito fácil, às vezes, a gente chorar com quem tá chorando, se entristecer com quem tá triste. Agora, difícil mesmo é você celebrar o sucesso da outra pessoa. Difícil mesmo é você ver a outra pessoa, às vezes, conquistando algo que você tanto queria. E não ter inveja da pessoa, mas sim celebrar, né? Saber que ela conquistou, né, com mérito, com a graça do Senhor, e agradecer pela vida dela, se alegrar com a alegria dela, não é? Como isso é importante. Ai, gente, entrou algo aqui no meu olho. Já que sai. Nem com aqueles que maquinam mal. Então, aí que fala, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem aqueles que conquistam as coisas pelo mal. Né? Não é, a gente não vai ficar fazendo justiça com as próprias mãos. Como a gente falou, a vida ela é uma roda gigante. Como é difícil isso, né? Mas como é necessário. Isso é um dom de maturidade, sabe, que eu percebo? Muitas pessoas, elas pedem muitas coisas pro Senhor. Muitas coisas. E às vezes a gente fica muito no supérfluo, no raso. Só que o Senhor, Ele quer profundidade, Ele quer relacionamento. Ele quer uma vida entregue, uma vida, a gente vai falar isso na leitura de hoje, de disciplina. Ele quer uma vida realmente de relacionamento, de entrega. E isso faz parte, né, de você contemplar e alegrar com a vida das outras pessoas. Quem não se alegra com os outros, quem não vive tão bem para os outros, jamais conseguirá desfrutar das pequenas alegrias, grandes alegrias que o Senhor tem para a nossa vida, porque é uma das grandes graças do ato de serviço com os outros. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Isso parece meio óbvio, né? Só que como é necessário a gente se relembrar disso todos os dias. Nós temos muitos motivos, gente, não são poucos, pra gente se irar. Nós temos muitos motivos pra irritar, pra ficar irritado com as outras pessoas, né? Só que como nós buscamos não viver por nós mesmos, não viver pelos nossos sentimentos, esse é um grande princípio da maturidade. Evitar a ira e rejeitar o mal. Não se irrite, isso só leva ao mal. Né? Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados.
Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta os justos. Gente, a gente sempre fala isso, mas é sempre bom lembrar, porque nesse mundo de tantas facilidades, de tantas distrações, a gente pode se perder. Às vezes você tem um coração bom, eu tenho um coração bom, só que a oportunidade parece ser boa demais pra gente não agarrar. Parece ser boa demais pra gente não dar um jeitinho e abraçar aquela oportunidade. Mas o Senhor, Ele nos adverte, olha, melhor é o pouco do justo do que a riqueza, né, de muitos ímpios. Então aquela riqueza que vem com jeitinho, com suborno, com o mal das outras pessoas, isso leva à destruição de toda uma família. A gente sabe qual o resultado de tudo isso, né? O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão com fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Gente, generosidade, se você for marcar na Bíblia quantas vezes fala de generosidade, e a gente falou disso, acho que antes de ontem, não é? Um dos princípios da prosperidade é ser generoso. E um coração generoso, gente, é aquele que dá sem esperar nada em troca, sabe? Sem esperar nada em troca. Ontem eu tava conversando com uma pessoa que ela tava muito frustrada. Tava muito frustrada porque ela falou, nossa, eu sou muito grata a fulana, né, a Maria, que me fez tanta coisa, me ajudou com tanto, né, nesses anos de amizade, mas agora, de uma hora pra outra, ela tá me cobrando cada coisa, cada sentimento, tudo que ela me entregou, ela tá cobrando de volta de uma forma assim tão perversa, né? Sabe quando transborda do coração em palavras, né, palavras que machucam, e ela tava muito ferida com isso. E aí, foi uma das coisas que a gente estava falando. Olha, isso nos serve para nos alertar, para a gente não repetir isso. Que é com muitas vezes, muitas pessoas fazem isso com a gente. Pra gente não repetir isso com as pessoas. Pra gente tomar cuidado. Ei, se eu tô entregando o meu tempo pra ela, se eu tô entregando a minha generosidade, não é só por a pessoa, né? Mas sim porque eu preciso fazer isso. Né? Eu preciso fazer isso, olha tudo que eu recebo, eu preciso retribuir, eu preciso transbordar sobre a vida das outras pessoas, mas ei, eu não vou esperar nada em troca. E isso nos afasta de muita frustração. A maioria das frustrações na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na convivência familiar, no nosso trabalho, muita da frustração é porque a gente gera uma expectativa na outra pessoa, esperando que ela retribua tudo que ela faz por você. Só que a gente precisa entender que cada pessoa é de uma forma. Cada pessoa, ela vai ser generosa de um jeito, ela vai te retribuir de um jeito. Então, como nós precisamos entender a individualidade de cada pessoa e não gerar expectativa nelas. Se você está fazendo, né, que faça de todo o seu coração, com todo amor, entendendo o amor que o Senhor já te entregou, né, que isso é um ato de serviço, como isso alivia, tira um peso das nossas costas, sabe? De, ufa, pera, eu não preciso ficar gerando expectativa, esperando algo, porque isso nos causa uma tristeza muito grande, né? Quando você fala, nossa, eu sou uma pessoa tão boa pra todo mundo, faço isso, faço aquilo, mas parece que as pessoas não estão me retribuindo. É porque a gente está colocando o nosso coração, os nossos olhos nos lugares errados. E é claro, pra gente ficar atento. Se nós gostamos de ser servidos, se nós gostamos de receber amor, se nós gostamos, né, de receber carinho, se nós gostamos que as pessoas estejam presentes, nos entreguem o tempo, nos entreguem, sejam disponíveis, que nós também sejamos essas pessoas. Que nós sejamos essas pessoas, entende? Porque é um favor mútuo. Imagina, se uma pessoa começar a ser transformada e outra vai ser transformada e outra vai ser transformada e as pessoas começarem a servirem umas às outras. Isso é um ato de amor, isso é um ato de generosidade.
O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Gente, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida com o Senhor, ou em todas as áreas da nossa vida, ela é uma vida linear. Então você pega um rumo, pega um impulso e vai embora e vai ser fácil, né? A constância, muitas pessoas falam como ter constância na leitura, como ter constância em algo que você se propõe a fazer, é entendendo que os dias difíceis vão vir, é entendendo que as dificuldades vão acontecer e que nenhum dia é igual ao outro. O seu dia ontem foi difícil? Ok, mas não quer dizer que o dia de hoje também vai ser difícil. Ou, seu dia ontem foi muito bom, foi leve, tudo deu certo. Não quer dizer que o dia de hoje vai dar tudo certo, que tudo vai ser planejado como ontem, né? Esse é o princípio da constância. Se a gente achar que todas as coisas, que nada vai sair do nosso controle, a gente vai se frustrar. E aqui tá falando, olha, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Então, se você tá sendo constante, se você tá fazendo bem, se você tá entregando a sua vida ao Senhor, permaneça. As coisas podem acontecer, você pode tropeçar, vai ter uma pedra ali no caminho. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos sentimentos, temos hormônios, né? Principalmente nós mulheres. Então, alguns dias vão ser realmente inconstantes, vão ser realmente difíceis, mas a gente não pode deixar que esse dia ruim, esse dia difícil, essa pedra de tropeço seja o ápice de toda a nossa vida, entende? A gente precisa tropeçar, levantar, sacudir a poeira e continuar. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Isso aqui é uma promessa do Senhor, né, para nossa vida, que a gente precisa se agarrar a ela. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Olha só que lindo, porque nós às vezes entramos na presença de Deus, e é claro, Ele é nosso Senhor, Salvador, mas a gente se esquece que Deus também é Pai. E muitas vezes a gente não sabe pedir. A Deus, né? A gente fica constrangido, porque a gente vê Deus como algo muito distante. Olha, Ele tá lá. Eu tô aqui, eu sou muito pequena. Sim, mas você é filha. E que pai que não quer dar com o coração alegre, né? Que pai que não se orgulha quando o filho anda no caminho do bem. Então, olha, Ele é sempre generoso. Deus, né? Uma das características de Deus, a gente tá falando de generosidade, é ser generoso. Empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Seus filhos serão abençoados. Isso aqui, gente, é muito... Olha, Ele empresta com boa vontade. Como a gente precisa se apegar a essa palavra aqui? Porque a gente tem muito apego com as coisas dessa vida, gente. Se a gente tivesse um pouquinho menos apego, a gente sofreria menos. Sabe? Hoje eu entrei em oração, falei com o Senhor isso. Eu falei, Senhor, como a gente é apegado com sentimentos, como a gente é apegado com o passado, como a gente é apegado com lembranças, como nós somos apegados com bens materiais, como nós somos apegados. Mal a gente sabe, né? Ou a gente sabe, mas a gente não gosta de se lembrar dessa parte, que tudo aqui que nos cerca é um empréstimo. É emprestado. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Sejam os sentimentos, sejam os bens, sejam as pessoas. Tudo isso um dia vai passar. Isso pode causar um temor, isso pode causar um medo, ou isso pode causar uma leveza de falar, ei, eu não preciso carregar isso comigo. Né? A gente vê uma das coisas, um dos sentimentos, né, que mais estão sendo gerados nessa geração, que é a depressão. Tantas pessoas se apegam apenas ao passado, a lembranças, não conseguem ver futuro, não conseguem ter esperança de dias melhores. Por esse apego enraizado de sentimentos, a gente sente demais. Isso é da nossa carne mesmo, humana. Mas o Senhor diz, olha, com tudo que você deve guardar,
guarde seu coração e não viva pelo seu próprio entendimento. Ele sempre fala, cuidado com seus sentimentos. Seus sentimentos são enganosos, né? Seus sentimentos são enganosos. Então, como a gente precisa se relembrar disso todos os dias? Ei, o Senhor me deu mais um dia. Se alguém te irritou, algo aconteceu, um sentimento vier sobre você, desapega desse sentimento e fala, Senhor, eu te entrego esse sentimento, não quero ficar pegada a isso, não quero ficar pegada a raiva, a rancor, a essa ira, sabe? Tira isso do meu coração. Isso nos ajudaria tanto a sofrer menos com as circunstâncias da vida. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a decência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei de seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à estreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condene quando julgado. Espere no Senhor e siga sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora o procurasse, não pôde ser encontrado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, esse salmo é maravilhoso e ele nos relembra muitas coisas, ele nos relembra da justiça divina do Senhor. Muitas vezes a gente fica tão frustrado, a gente fala, Senhor, parece que as coisas não acontecem, eu não estou vendo, as pessoas estão sendo injustas comigo, não é possível o que está acontecendo comigo. Então essa palavra é para nos relembrar. Ei, guarde seu coração, entregue seu coração nas mãos do Senhor. Ele está vendo tudo, Ele está preparando tudo, Ele está cuidando de tudo. Amém? Eu sempre gosto, né? Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós entramos ontem na segunda carta a Timóteo, mas antes de começar, eu sempre gosto de ler ou um Salmos ou um provérbio, porque é como se fosse uma oração mesmo, um acalento assim para nossa alma. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Vamos só relembrar um pouquinho do que a gente falou ontem, do que essa carta, né, tá querendo nos dizer. Timóteo foi um discípulo, né, o apóstolo Paulo foi criando igrejas, a gente foi fundando igrejas, a gente foi lendo, né, todas essas cartas, como são maravilhosas, como edificam a nossa vida mesmo. E aí o apóstolo Paulo, durante esse percurso dele de fé, ele conheceu Timóteo. E ele considera Timóteo um filho de fé, um filho espiritual. E aí Timóteo era um menino jovem que entregou a sua vida para servir a Deus, para servir ao Senhor, e foi enviado pelo apóstolo Paulo para Éfeso, para a igreja de Éfeso, porque lá a gente leu, né, a carta aos Éfesos, estava tão difícil, a promiscuidade, as pessoas estavam se revoltando contra a igreja. Então, realmente era uma igreja bem difícil. E o apóstolo Paulo, ele precisava, como todos nós, de auxílios. Porque, gente, ninguém dá conta de nada sozinho. Como nós precisamos das pessoas, né? Então, o apóstolo Paulo envia Timóteo. Então, a primeira carta a Timóteo é uma carta falando para, né, um auxílio mesmo do apóstolo Paulo, dando princípios para aquela igreja, de como Timóteo deveria ser, como ele deveria agir com certas situações, com certas pessoas. E essa segunda carta a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava preso em Roma. E ele foi morto, né? A gente não sabe se foi logo após, não sabe o lapso de tempo ali, mas ele foi morto de uma forma muito cruel, ele foi decapitado. E então a gente vê nessa carta, apesar do apóstolo Paulo, a gente sentir que o apóstolo era como se fosse uma despedida dele, como se ele já soubesse o que estava por vir. A gente não vê lamentação, mas a gente vê em atos de coragem. A gente vê um homem cheio do espírito de coragem, de ousadia e mais com a consciência limpa de que ele fez tudo o que estava no alcance dele,
né? Ele fez tudo o que ele podia, porque ele seguiu a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso não fez com que ele não sofresse, não passasse por perseguição, não passasse por dificuldade. Pelo contrário, quando a gente lê, né, Atos, a gente vê tanta coisa que o apóstolo Paulo enfrentou até o fim da sua vida. E assim também seremos né? Vai ser assim com a nossa vida também. Não precisa ser de tantas dores, tantas dificuldades, nós vamos ter aflições, nós vamos ter momentos difíceis. Contudo, o Senhor promete que estará conosco. Então Ele troca, né? Ele tira o peso das nossas costas. Porque é só com a capacidade do Senhor mesmo, gente. É só com a força do Senhor que muitas coisas nós conseguimos enfrentar. Então ontem a gente falou muito sobre isso, né? Nós iniciamos a carta a Timóteo. E ele estava agradecendo a Timóteo. Ele estava honrando a Timóteo. Ele estava falando sobre o medo. Eu amei ontem quando o apóstolo Paulo fala, olha, Deus não te entrega o espírito de medo, o espírito de covardia, não, mas o espírito de coragem, né? O espírito de ousadia para que a gente verdadeiramente viva os sonhos de Deus. E hoje, no capítulo 2, ele vai nos comparar com soldados, né? Ele vai nos comparar com pessoas que competem maratonas, com atletas. Então, se você está com sua Bíblia, abre aí no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Portanto, você, meu filho, ele está falando para Timóteo, né? Uma carta do apóstolo Paulo escrita para Timóteo, mas como ele pode estar falando conosco? Porque olha só. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, no que a gente vai se fortalecer, gente? Na graça de Cristo Jesus. Nos fortalecendo espiritualmente, fortalecendo a nossa fé. Primeira coisa que a gente precisa fazer. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Isso aqui é muito legal. E esse aqui é o princípio do transbordo. Gente, tem gente que é tão egoísta, que guarda para si até as palavras de Deus. Até o agir de Deus ela quer guardar, ela é apegada até com isso. Mas não, o Senhor, Ele nos dá um mandamento, olha, transbordar. Nada para em você, nada para em você. E esse é um dos princípios para a gente prosperar em todas as áreas da nossa vida. É transbordar tudo sobre as outras pessoas. É não querer que aqui fique, sabe, um copo de água parado. Não, mas é realmente. E sem contar que a água parada, uma hora ou outra, ela vai transbordar. Se você tá com esse copo aqui, ó, você vai colocando mais água. Dependendo do que você tá preenchendo, uma hora isso aqui vai sair, vai transbordar. Então, o que você vai transbordar sobre as outras pessoas? Né? Então, o apóstolo Paulo, ele tá falando para Timóteo, olha, confie as palavras que você aprendeu comigo, tudo que você aprendeu comigo, tudo que Deus tem te direcionado, confie aos outros homens, para que eles também sejam capazes de ensinar a outros. Então, se você recebeu um dom e se você não compartilhar esse dom com as outras pessoas, como que isso vai continuar, né? Então, isso mostra muito também onde está o nosso coração. Será que a gente é egoísta até com isso? Até com sentimentos? Se você tem algo no seu coração, compartilha para as outras pessoas. Se você aprendeu algo, né, as pessoas têm um egoísmo com o ensino, com o que aprenderam. Não, isso aqui, mas não posso. Não, gente, compartilha para que isso não pare em você, mas para que isso perpetue. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso aqui é forte, olha. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você vê, gente, uma pessoa que vai para a guerra, um homem que vai para a guerra, por exemplo. Você acha que aquele homem, ele não tem problemas familiares? Você acha que aquele homem não passa por circunstâncias difíceis? Claro que ele passa. Ele passa por tentações como todos nós. E aí você vê ele ali frente, né, a um campo de batalha, encarando o medo dele de frente. Porque você acha que aquele homem não tem medo? É claro que ele tem medo.
mas ele enfrenta o bom combate. A grande diferença nossa do soldado, né, que vai realmente para a guerra, é que a nossa guerra ela é espiritual. Nós combatemos o nosso bom combate, mas com as armas da fé, que o Senhor nos entrega. Então era algo que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, falando, olha, se revista da armadura do Senhor mesmo e vá para a guerra como um soldado. Todos os nossos dias, gente, são batalhas. Às vezes a gente fica distraído demais, a gente se esquece disso, né? Que a vida acontece além dos nossos olhos. Há uma batalha espiritual acontecendo diariamente. Então, como nós precisamos combater esse bom combate com a nossa fé? E nos prostrarmos diante do Senhor, né? Nos colocarmos realmente como soldados. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Gente, isso aqui, eu amo esse exemplo, porque muitas vezes a gente vê um atleta, a gente só vê ele ali, na Olimpíadas. É lindo, né? Você fica ali um mês assistindo e ele competindo. E aí você vê lá na Copa do Mundo e aquilo. Aí você acha que aquele ali é o momento. Você vê o corpo perfeito, a força que aquelas pessoas têm. Aí você fala, meu Deus, como que aquela pessoa consegue fazer aquilo? Provavelmente ela faz o que muitas pessoas não fazem. Ela tem uma disciplina que muitas pessoas não têm. Né? No momento que a gente está acordando, a pessoa já acordou, a pessoa já correu, a pessoa já malhou, a pessoa já comeu. A alimentação dela é regrada, a atividade física dela é regrada, a saúde dela é perfeita. Isso é o princípio da disciplina. E muitos de nós estamos negligenciando a disciplina. A disciplina. Tudo que a gente quer conquistar, gente, tudo que a gente quer fazer precisa de disciplina. Precisa de disciplina. Acontece que a gente começa algo, aquilo fica um pouquinho mais difícil, a gente para no meio do caminho. Né? E as pessoas me perguntam, como que faz para acordar mais cedo, por exemplo? Acordando mais cedo todos os dias. É gostoso acordar cedo todos os dias? Não, não é gostoso. Você sente o prazer depois, a sensação, você vê o dia amanhecer, você vê a sua disposição, você vê como as coisas aconteceram. É fácil buscar a Deus no primeiro momento do seu dia? Não, não é fácil. Eu queria falar com vocês aqui, gente, é uma delícia, mas não é prazeroso. Seu corpo quer o prazer, seu corpo quer a preguiça, seu corpo quer ficar na cama. Ele quer ficar na zona de conforto, é mais fácil. Ele quer ligar a televisão ali no dia de chuva, ligar na Netflix e só ficar ali, só existindo. Mas nada vai acontecer se você ficar nesse lugar. Todos os seus sonhos que estão sendo gerados aí no seu coração, sabe? Todos nós temos sonhos. E se você não tem sonhos, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor reavive seus sonhos, sabe? Realmente que queime sonhos no seu coração, coloque sonhos no seu coração. Mas, sabe esses sonhos que estão aí? Eles não vão ser cumpridos, eles não vão ser realizados sozinhos. Eles não vão ser realizados sozinhos. O grande problema é que a gente se vitimiza demais diante de Deus. A gente fala, Deus, nada acontece comigo, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Agora não adianta. Deus te dá o chão e você não está disposto a caminhar por ele. E muitas pessoas não estão dispostas a caminhar. Muitas pessoas não estão dispostas a mover os seus pés. Então, sabe, não tem como. Não tem como. Sabe aquela pessoa que você tanto admira? Sabe aquela pessoa que você olha pra ela e fala, meu Deus, nossa, que pessoa admirável. Como eu queria fazer isso que a pessoa faz, ter essa sabedoria, fazer isso e aquilo. Tem algo que você admira na pessoa. A pessoa, ela aceitou ser iniciante um dia na vida. Ela aceitou começar em meio a circunstâncias e meio a dificuldades. E você acha que a pessoa ainda não continua tendo dificuldade? É claro que continua. Não é porque a pessoa é atleta, não é porque a pessoa ela já tem disciplina, já aprendeu sobre a disciplina, já é uma pessoa mais constante, que ela não luta diariamente pela tentação que vem sobre a carne, que vem sobre os prazeres. Só que ela já entendeu
Ela entendeu que você tem que abrir mão de algo se você quer conquistar outra coisa. Não dá pra você ter tudo. Não dá pra você ter tudo. Né? Então, como a gente precisa aprender a graça da renúncia, da obediência? Eu percebo isso na vida com Deus. Sabe? Eu percebo isso na vida com Deus. Muitas pessoas me perguntam, Isabela, como que eu faço um propósito com Deus? E eu fico até assim para responder, porque glória a Deus você fazer um propósito, você fazer o jejum, você entregar algo para o Senhor, né? Mas olha, de nada adianta o seu propósito, você fazer aquilo e pronto. Se a sua intenção não é legítima, se você não estiver disposto a verdadeiramente fazer algo. Sabe? De nada adianta. Então, como a gente precisa ter clareza sobre o nosso propósito, né? A gente precisa ter clareza sobre o que a gente quer e entender sobre o nosso processo. São tantas as áreas da nossa vida, gente. E assim, eu vou contar pra vocês. Vou falar de 3 áreas. Primeira é espiritual. Quando eu me propus ler a Bíblia, falei, eu vou ler a Bíblia inteira, em um ano. Então eu peguei a Bíblia, realmente, a primeira vez que eu li, e li ela igual um livro. Fui lendo. Era difícil demais. Li primeiro o Novo Testamento, depois eu fui para o Antigo Testamento. Li assim. Só que eu li e eu percebi que eu tava vagando. Então muita coisa eu esqueci, eu não meditava, eu não aprofundava. Então eu falei, beleza, eu li a Bíblia inteira, li. Mas se você me perguntasse, eu não entendia nada, eu não sabia nada, né? Então foi quando eu falei, olha, Senhor, eu vou ter disciplina espiritual. Eu vou estar todos os dias, de segunda a segunda, faça chuva, faça sol. Eu vou ler um capítulo por dia. Um capítulo. Mas eu vou estar aqui, de segunda a segunda. E um capítulo. Sabe? Meditando, entregando, orando. E isso, gente, é ter disciplina. O Senhor espera isso da gente. E aí você começa um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Senhor, eu vou te entregar 10 minutos. Eu tenho 10 minutos no meu dia. Começa com os 10 minutos. Começa com os 10 minutos. Começa com 5 minutos se você tem 5 minutos. Sabe? Mas faça aquilo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você só vai substituir um hábito ruim colocando outro hábito bom no lugar, gente. Colocando outro hábito bom no lugar. Então, se você não consegue acordar cedo, se você quer acordar cedo, sabe? Olha, você precisa colocar na sua mente, aprender, olha, eu tenho domínio próprio. Falar pra si mesma, eu tenho domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Eu vou acordar amanhã tal hora. O problema é que aí você acorda amanhã tal hora. Aí no outro dia, aí seu corpo, ai não, só mais 5 minutos. Aí você coloca já, né? Mais 5 a soneca. Aí quando você vê, passou 1 hora, você não cumpriu, você acorda, aí você fica chateada com você. Você fica chateada porque você não cumpriu o que você propôs pra você. Então existe uma graça na obediência até quando a gente aprende a ter domínio próprio. É bom demais, gente, quando você começa a perceber, olha, eu não tô sendo comandado pelo meu corpo, mas eu tô comandando meu corpo. E aí é prazeroso. Você começa a aprender a ter prazer nesses atos de obediência. Você precisa ter prazer em ter disciplina. Glória a Deus, eu vi uma pessoa que não vi seu nome, que falou que estava acima do peso e se propôs a correr. Hoje corre 5 quilômetros. Glória a Deus, é isso. Eu vejo muitas pessoas que estão insatisfeitas, né? Seja com o corpo físico, seja com a vida no geral, mas não estão dispostas a começar. Ou melhor, a começar elas até estão dispostas, mas elas não estão dispostas a continuar. Deixa eu te falar, a medalha é para quem permanece. A medalha é para quem continua. Se você parar antes da linha de chegada, você não vai conquistar. Se você parar antes mesmo de começar, piorou. Né? Então, assim, no começo do ano, a gente faz tantas metas, não faz? Tantas metas.
Sei vocês, mas eu faço. Eu gosto de fazer metas. Mas no final das metas eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se tem alguma coisa aqui que tá desvinculada com o Senhor, então você já tira, já fecha essa porta. Essa aqui eu tô te entregando a minha vontade, né? Ao longo do ano, o Senhor vai fazendo a sua vontade. Mas é tão legal você se propor pequenas coisas, né? E aí se você chegar no final do ano e falar, olha, não conquistei tudo isso, mas eu conquistei isso. Como nisso eu melhorei. Olha como nisso já tá melhor. Então, como a gente precisa, gente, dar um start na nossa vida. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Então, eu tô aqui te ajudando todos os dias, te dando a mão, falando, ei, vamos juntos, vamos ter disciplina espiritual. O mundo não tá brincadeira. Se você não se preparar, lá na frente você vai cair, lá na frente vai ser muito mais doloroso. Quem se prepara, gente, governa. Quem se prepara, governa para tudo na vida. Entende? Então, assim, primeira área que a gente precisa cuidar é espiritual. Precisamos cuidar da nossa alma, dos nossos sentimentos. Cuidando do nosso espírito, consequentemente, a gente está cuidando da nossa alma, dos nossos sentimentos. Precisamos cuidar do nosso corpo físico. Qual foi a última vez que você fez exercício físico? Qual foi a última vez que você se alimentou bem? Disciplina em todas as áreas da nossa vida, né? Quando você começa a ter disciplina em uma área, consequentemente, gente, isso aqui vai transbordando para todas as áreas. Agora, começa a ficar indisciplinado com isso aqui, com uma coisa, acabou, também você vai ficar indisciplinado com tudo. E o Senhor detesta a preguiça. O Senhor sempre nos alerta da preguiça. Cuidado com a preguiça. Cuidado com a preguiça, né? Então, o atleta, estava falando do atleta, ele não vence se ele não seguir as regras. Outra coisa, muitas pessoas falam que conhecem o Senhor. Eu conheço o Senhor. Nossa, mas eu não vivo essa unção, eu não vivo esse milagre, eu não tenho essa intimidade, eu não consigo ouvir o Senhor. Nossa, mas como que fulano faz isso? Como que ele tem tantos dons? Como que ele tem tanta presença? Como que ele tem tanta intimidade? Por quê? Porque ele está disposto a andar de acordo com as regras. São os princípios de Deus. Ele está disposto a ser obediente. Tudo tem regras, né? Mas algumas pessoas falam, não, isso aqui não. Ah, Deus, isso aqui não dá pra mim. Não, isso aqui não. Aí você vai dando um jeito em um, dando um jeito em outro, dando um jeito em outro. E quando você vê, você é uma pessoa indisciplinada e as coisas não estão acontecendo, não estão indo pra frente. O Senhor quer, gente, ter uma intimidade com você. O Senhor quer ter uma intimidade, sabe? O Senhor quer te mostrar que os princípios, a graça da renúncia e da obediência é realmente uma graça, assim. Quando você entende isso, você fala, meu Deus, obrigada. Aí você fala pra você, obrigada por ter sido obediente. Obrigada por ter sido obediente. Você agradece a si mesmo por ter sido obediente ao Senhor. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então reflita que o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Há algumas áreas da nossa vida, a gente fica às vezes buscando muito, fora. A própria Bíblia, às vezes, igual eu falei com vocês, eu lia, mas eu não estava presente ali. Quando eu entendi que eu precisava meditar, que eu precisava refletir, porque o Senhor me daria entendimento, o Senhor me daria discernimento, aí tudo mudou. A minha forma de ler, a minha forma de entender, a minha percepção, né? Então, o Senhor lhe dará entendimento de tudo, quando você se dispor a refletir e a ouvi-lo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até hoje estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso,
tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Gente, quando a gente lembra do sacrifício, do sacrifício de Jesus na cruz, do sangue derramado pela nossa vida, eu não sei vocês, mas me dá um temor tão grande. Me dá eu falo, Senhor, eu me envergonho. Eu me envergonho de tantas vezes, às vezes, reclamar por coisas fúteis, por coisas pequenas, por coisas vazias. Eu me envergonho, Pai, de não fazer mais, de não ir além, de não me mover. E esse sacrifício que a gente precisa relembrar todos os dias. Que alguém morreu por mim, morreu por você, para você ter vida em abundância. E tem gente que tá aí, sobrevivendo. O Senhor não, o Senhor quer que você viva e viva em abundância. Governe a sua própria vida. Ele te deu poder e autoridade em nome de Jesus. E o que você está fazendo com ela? Vivendo na sua vida de conforto, não fazendo nada, achando que todo mundo te deve algo. Só indo até Deus para murmurar, para reclamar, para se vitimizar, Então o Senhor não, Ele quer que a gente se mova, que a gente perceba o sacrifício. E olha, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, Timóteo, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Não tem como você prender a palavra. Então, enquanto existe uma pessoa disposta a se sacrificar para levar o evangelho, para levar salvação, para levar libertação, Então nós precisamos ser essa pessoa que está disposta a realmente viver esse sacrifício. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Amandinha, te amo! Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Gente, eu grifei na minha Bíblia 2 palavras aqui que falaram muito comigo. E é sobre tudo isso que a gente tem falado aqui. Persistência e perseverança. Não é tempo de desanimar. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas coisas tentam nos puxar para baixo, tentam nos paralisar, tentam fazer a gente parar de crer. Mas é tempo da gente persistir, é tempo da gente perseverar. Você só vai conseguir viver todos esses sonhos, você vai só conseguir viver todos os melhores sonhos, porque Deus tem os melhores sonhos para você, se você não parar agora, Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca da palavra. Isso não traz proveito, isso serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. Ai, como a gente precisa grifar isso na nossa mente. Evite conversas inúteis e profanas. Gente, se o tempo é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, porque tempo não se compra. Tempo não se compra. Ontem eu tava pensando isso, Tempo não se compra, o tempo não volta, o tempo com as pessoas, as oportunidades, Se o tempo é algo que a gente tem de mais precioso, como que a gente tem gastado ele? E às vezes a gente gasta o nosso tempo, que é algo de mais precioso, com essas conversas inúteis, profanas, julgando a vida das outras pessoas, falando sobre a vida das outras pessoas, comentando sobre a vida das outras pessoas. Às vezes a gente nem conhece o que se passa na vida da outra pessoa, só que a gente sempre tem uma palavra, Uma palavra para falar, uma maldade. Então, o Senhor nos adverte, porque enquanto a gente está aqui gastando tempo, julgando, falando, a gente poderia estar gastando esse mesmo tempo cumprindo os nossos sonhos, buscando do Senhor, fazendo coisas que edificam a nossa alma. Mas para isso a gente não tem tempo, Hoje todo mundo reclama de falta de tempo.
Hoje todo mundo reclama de falta de tempo. A vida tá corrida, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo. Agora, pra reclamar, pra murmurar, pra julgar as pessoas, pra brigar, pra entrar em confusão, a gente sempre arruma uma brecha ali na nossa agenda. É impressionante. Então, como a gente precisa voltar os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, a forma como a gente enxerga o mundo diz muito sobre como vai ser a nossa vida. A forma como a gente tem enxergado as pessoas diz muito como está o nosso coração. Se você olha para as pessoas e só olha para as pessoas com maldade, com ar de julgamento, com ar de crítica, com ar ruim, sabe? Olha para o seu coração primeiro. O Senhor está mostrando que o problema não está nas pessoas, está em você. Está na forma como você está enxergando as pessoas. Não estou dizendo que não existem pessoas ruins, não estou dizendo isso. Mas nós precisamos entender que a nossa forma de enxergar pode não mudar as pessoas, mas muda a forma como nós vamos agir diante delas. Muda a forma que nós vamos agir diante das circunstâncias, né? O ensino deles alastra-se como câncer. Olha só, a palavra cruel, né? A palavra cruel alastra-se como câncer. Você pode salvar uma pessoa com suas palavras, mas você pode adoecer uma pessoa. Você pode destruir uma pessoa com as suas palavras. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já começou. E assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Vou terminar de ler, eu achei que não ia dar tempo, mas falta 2 parágrafos. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Com aquele que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim será amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando o conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? 2 coisas só que eu quero aqui falar para vocês sobre isso que a gente acabou de ler. Primeiro, que ele fala que numa grande casa existem vários vasos, a gente pode falar, existem vários copos. Existe o copo da visita, né? Sempre tem isso. A gente pode parar com essa bobagem também. Mas sempre tem algo que a gente separa para as pessoas. Vou usar um outro exemplo. Um vestido. Você não usa um vestido de festa no seu dia a dia, né? Você separa aquele vestido pro dia que você tem uma festa, que você tem um baile, que ele é mais arrumado, ele é mais bonito, né? Então, o Senhor nos compara com esse vestido. Nós somos esse vestido. Nós somos escolhidos. Nós somos separados. Então, será que a gente está agindo como esse vestido que é separado? Esse vestido que é escolhido? Né? Esse vaso que é de ouro? Ou será que a gente está sendo usado apenas como o vaso de barro? Sabe? Então, como a gente precisa... E olha só, uma das palavras que eu grifei aqui. Útil. Nós somos úteis para o Senhor. Nós somos úteis para o Senhor. Então ele fala aqui, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honrar, santificar, será útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Você é útil para o Senhor.
Será que você está sendo útil para Ele? Você é. Mas será que você está agindo como tal? Outra coisa que Ele nos alertou aqui. Olha, o servo do Senhor, um filho de Deus, que entendeu o seu amor, né? Que entendeu a sua misericórdia, ele não fala com as pessoas como todas as outras. Ele não age como todas as outras. Ele não é irritadiço, ele não é grosseiro, mas ele fala com amor. Ele fala com mansidão, até os que se opõem. Gente, nós precisamos de pessoas que vão se opor a gente, sim. Nem tudo as pessoas vão falar amém, 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 amém. Até porque a gente não é o centro de toda a verdade, né? Entende? Então as pessoas, elas vão discordar e você precisa estar pronto para isso também. Para conversar com alguém que não tenha os mesmos pensamentos, que vai discordar de algumas coisas. Mas nesse momento, você não vai alterar seu tom de voz, você não vai agir com grosseria, você não vai tentar se dispor, sabe? Não! É com mansidão, é com amor, é mostrando a verdade de Deus. É através, trazendo luz para a vida das pessoas. E não mais trevas, e não mais confusão, e não mais briga, né? Que nós verdadeiramente sejamos a diferença por onde a gente passa. Amém? Amém. Esse é o capítulo. É porque tem muita coisa. Tem muita coisa para ser falada. Mas glória a Deus por isso. Não saiam daí. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração agora. Consagrando o nosso dia, consagrando a nossa vida, nossa família, os nossos sonhos ao Senhor, né? Vai colocando, vai falando, abre a sua boca e fala para o Senhor tudo que você ainda não realizou e que você deseja realizar. Abre a boca e fala para o Senhor todas as áreas da sua vida que você precisa de disciplina, que você está precisando de constância, que precisam melhorar, que você sente que está parado demais, sabe? Que você está ali paralisado. Então abre a sua boca e fala para o Senhor. Senhor, Pai, nós viemos aqui te agradecer, Pai. Primeiramente te agradecer por quem Tu és, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor. Te agradecemos pelo fôlego de vida, Pai, porque se o Senhor nos entregou mais um dia de vida, é porque nós temos mais um dia de propósito a ser vivido. E esse dia é um dia que merece ser vivido, Pai. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos por tudo que o Senhor já nos entrega, por todas as bênçãos, Pai. Nós declaramos, Pai, declaramos que toda a nossa vida pertence ao Senhor. Nós te agradecemos, mas viemos aqui também, Pai, te pedir que o Senhor nos capacite cada pessoa aqui, Pai. Reavivar os seus sonhos, sabe? E não somente sonhar, Pai, mas realmente fazer acontecer. O Senhor vai colocando o chão, mas nós precisamos dar passos de fé, Pai. Então que a gente consiga ir além, sabe? Nos dê mesmo um espírito de coragem, um espírito de ousadia, para não somente sonhar, mas para desfrutar dos sonhos, desfrutar da obediência, desfrutar de renúncias pelas quais nós precisamos passar para enfrentarmos, para vivermos esses sonhos, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós consagramos, eu consagro aqui, Pai, cada vida ao Senhor. Toda a vida espiritual, física, emocional, Pai. Consagramos todas as famílias nesta manhã, Pai, se unindo novamente, Pai. Se voltando ao Senhor com amor, Pai. Transforme a nossa forma de enxergar, porque se os nossos olhos forem bons, Pai, todo o nosso corpo será a luz. Então tudo começa da nossa visão, Pai. Muda a nossa forma de enxergar, tira todo e qualquer espírito de vitimismo sobre a nossa vida, de desamparo, de orfandade, Pai. Em nome de Jesus, que a gente consiga abrir os nossos olhos nessa manhã e ver a Tua beleza, contemplar a Tua criação, contemplar o Teu agir, as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Nos leve para o centro da Tua vontade, nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Hoje é dia 4 de agosto. 4 de agosto. Gente, 4 de agosto. Meu Deus.
como os outros? Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Tudo se complica quando, motivadas por um desejo irrevestível de adequação, tentamos imitar alguém ou algum estilo de vida que não seja do Senhor. Quando nos preocupamos mais em obter a admiração ou aprovação de outros, em nos sentir seguras com aquilo que o mundo oferece, do que nos preocuparmos em agradar a Deus, desviamos dele nosso coração, nosso foco e a administração de nosso tempo. Na época de Samuel, os israelitas eram liderados por homens que exerciam a função de juízes e profetas como representantes diretos de Deus. No entanto, diante dos inimigos que cercavam Israel, o povo começou a desejar um rei como que as outras nações tinham para liderá-los nas batalhas. Em outras palavras, queria ser igual à sociedade ao seu redor. Deus advertiu que esse governante tomaria os filhos e as filhas dos israelitas, bem como suas colheitas e bens, e eles clamariam ao Senhor quando entendessem essas imposições. Os israelitas não deram ouvidos e insistiram em sua exigência, e por causa disso, perderam muitas bênçãos que Deus tinha para eles. Quando escolhemos correr atrás daquilo que proporciona aceitação ou aprovação, geralmente temporária no mundo, também perdemos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Senhor, o mundo faz muitas promessas de segurança e aceitação. Abre meus olhos para que eu veja o engano de todas elas e busque em Ti tudo o que preciso. Não quero perder nenhuma das bênçãos que tens reservado para mim. Amém? Amém. Nós não somos como os outros, gente. Nós somos únicos para o Senhor, então a gente ficar buscando a aprovação das outras pessoas, ficarmos nos comparando, isso só atrasa a nossa vida, só atrasa os nossos sonhos, só traz destruição para a nossa alma e sofrimento. Amém? Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu não vou conseguir colocar o louvor, porque eu tenho um compromisso agora, tá? Mas quero agradecer mesmo tantas vidas aqui, você se dispor do seu tempo. Que Deus abençoe muito todo o seu dia, toda a sua vida. Nós estamos aqui, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Essa live vai direto para o canal do YouTube, tá? Então você pode se inscrever lá e nos acompanhar por lá. Também no Instagram fica salva 24 horas. E tem o nosso grupo no WhatsApp, que é só você clicar no link que tá na bio do meu Instagram. Tá bom? Então, que Deus abençoe muito vocês. Como eu sou abençoada, gente. Eu sou muito abençoada e muito privilegiada de poder estar aqui todas as manhãs com vocês. Tá bom? Um ótimo final de semana. E a gente vai se falando. A gente vai continuando aí. E não desanimam. Persistam, tá? Comece hoje. Às vezes tem algo que tá aí no seu coração. Você fala, ai, eu não consigo. Você consegue. Dá o primeiro passo hoje. Não desanima, não. O seu eu de amanhã vai agradecer por você ter começado hoje. Amém? Então, até segunda-feira, em nome de Jesus. Muito obrigada pela companhia diária de vocês. Um beijo. Ai, gente, eu tô aqui lendo os comentários. Vocês são tão carinhosos comigo. Muito obrigada, viu? Beijo, até segunda, se Deus quiser.